Olá, aqui é a Clotilde, psicóloga. Olá, sou Itatiane, terapeuta ocupacional. O tema da nossa aula hoje é matriciamento em saúde mental na PS. E aí nós começamos com um convite, né? Antes, a gente queria falar um pouquinho sobre a nossa trajetória. Então, eu sou psicóloga de formação, estive, né, como residente em saúde da família, no interior do estado, em Juazeiro. Foi quando eu tive esse contato com a primeira vez com o tema de matriciamento. A minha experiência, ela é permeada pela saúde coletiva, pela saúde mental. Então, pós-residência, eu tive uma experiência na gestão, né, de saúde mental. Também atuo como profissional no CAPS, um CAPS tipo 2, né? E atualmente também estou exercendo a função de apoiadora institucional no Centro de Referência, né, de Saúde para Pessoas Idosas, o CREASE. E aí o tema do matriciamento, ele sempre teve vinculado à minha prática, né? Desde a formação, né, na residência, até hoje na atuação profissional. Então, tanto no campo do CAPS quanto no campo do CREASE, essa é uma prática que eu venho, né, me debruçando, seja na execução ou seja no planejamento. Bom, no meu caso, eu atuo na área técnica de saúde mental, mas também trabalho no Centro de Atenção Psicossocial. Estive, como apoiadora institucional de um distrito sanitário aqui em Salvador, onde eu iniciei minha prática com o matriciamento, nesse contato com a atenção básica. Foi aí que eu começo a entender o mandato da atenção básica e entender um pouco desse processo de matriciamento. O nosso desafio aqui é justamente pensar em quem está na ponta, fazendo o trabalho no dia a dia, e nessa interlocução também com o fazer que eu tenho agora, que é na gestão. Como é que a gente vai discutir o matriciamento de uma forma clara e objetiva para os profissionais que estão na ponta, sejam eles da atenção básica, sejam eles da rede de atenção psicossocial, no caso da atenção especializada, os CAPs. Isso. Por isso que a gente faz um convite, né? É um convite para uma caminhada que vai ser, né, vai ter camadas aí, a gente vai trazer um pouco de teoria, mas muito também do que a gente tem adquirido nessa experiência. Então, a gente começa organizando a bagagem, né? Toda caminhada ela começa com esse processo de organização. E o que a gente traz nessa bagagem? A gente busca os elementos conceituais que vão nos guiar nessa caminhada, né? E aí não tem como falar de matriciamento sem trazer Gastão Wagner, né? Ele em 1999, então já tem algum tempo, né, que a gente trata disso na saúde coletiva, no campo da saúde mental. Então, ele estrutura esse conceito, né, que é um conceito, uma ferramenta, né, um conceito ferramenta, para estruturar um cuidado integral e colaborativo entre a atenção especializada e a atenção primária. É um modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógica terapêutica. E é um dispositivo também de gestão e cuidado, né, que visa superar essa lógica de referência contra referência, e ela favorece a corresponsabilização do cuidado, né, e, de novo, o atendimento integral, tendo a atenção especializada, sendo essa atenção especializada uma retaguarda para a atenção primária. O matriciamento, e aí a gente fez esse destaque nas palavras colaborativo, compartilhado e com responsabilização, porque ele é sempre um conjunto de profissionais que buscam essa postura dialógica e colaborativa, tá? Então, esse é um destaque que a gente já traz aqui logo de cara quando a gente está organizando essa bagagem. E o matriciamento é uma aposta nas redes, no fortalecimento da rede, porque a gente fala geralmente de rede, né? E a gente ouve isso, né? Quando a gente participa de espaços de educação permanente. Que rede é essa? Essa rede é furada. Mas o matriciamento é uma forma da gente, enquanto trabalhador, se engajar nessa rede, fazer essa rede acontecer. Então, é uma aposta também nesse fortalecimento, tá?
dentro dessa perspectiva do que Gastão traz, do que ele conceitua lá em 1999 e do que vem sendo produzido, e se vocês buscarem, tem muita coisa já produzida em relação ao apoio matricial e saúde mental. A gente vai beber, né, na fonte de Gastão, e ele traz o modelo Paideia. Esse modelo, ele tem como um arcabouço teórico conceitual, né, a clínica ampliada e compartilhada, o apoio matricial e o apoio institucional. E por que a gente traz isso como fonte? Porque, às vezes, as palavras elas perdem o sentido ou o valor quando a gente traz muito isso para o dia a dia. Então, a gente fala muito de matriciamento, mas o que ancora esse matriciamento, né? Quando a gente está falando de matriciamento, a gente está falando exatamente de quê? Então, a gente está falando de uma aposta numa clínica ampliada e compartilhada. A gente está falando que é preciso haver coletivos, né? Coletivos que incluam gestores, trabalhadores, usuários. E nisso a saúde mental tem um respaldo, tem um know-how, né? Nessa inclusão dos usuários. E está apostando na capacidade desses coletivos ampliarem sua capacidade de análise, analisar a situação, o contexto, né? Então, quando o Gastão ele traz esse tripé, apoio matricial, o apoio institucional, que é essa função de mediador aí dos processos, e a clínica ampliada e compartilhada, que é uma clínica singularizada, que é uma clínica onde os saberes eles se encontram, né? A gente já sabe que uma única categoria ou uma única percepção, ela não é suficiente para lidar com a saúde, na complexidade da saúde, da produção de saúde. Então, é preciso ter esse casamento de saberes. Então, a clínica ampliada, ela trata disso. E como é que a gente produz clínica ampliada? A gente produz clínica ampliada através de arranjos, como o apoio matricial, como a construção do projeto terapêutico singular, PTS. Isso tudo está já há muito tempo, há algum tempo, sendo pautado, né, tanto na saúde coletiva quanto na saúde mental. A gente teve a Política Nacional de Humanização com inúmeras publicações nos anos de 2003 e 2004, né, cartilhas que direcionavam esse cuidado. Então, quando a gente traz aqui essa questão do matriciamento, a gente faz esse reforço, né, de que é algo que já está aí previsto, e que o que a gente tem como desafio é operacionalizar, sem perder de vista os elementos conceituais que ancoram essa prática, tá? E aí a gente tem, nessa organização de bagagem, já que a gente está falando de uma caminhada, a gente tem interseções de saberes. Então, é preciso estar atento a isso, que o nosso saber, o saber psi, no meu caso, o saber médico, o saber da terapia ocupacional, ele por si só não dá conta, né, da complexidade que é a produção do cuidado. E aí, se falando, né, de onde é que estamos, né? A saúde mental, o CAPS como atenção especializada, a atenção primária como essa ordenadora do cuidado, profissionais generalistas que recebem inúmeras demandas. Então, é uma necessidade de articulação de saberes, articulação de ações. E uma articulação também desse cuidado, né, para que ele deixe de ser fragmentado, ele saia dessa lógica da referência contra a referência. Para isso, a gente precisa também ter como ferramenta, como postura, a questão da horizontalidade. Então, não é porque o CAPES ele é um especialista no saber em saúde mental que ele chega de um lugar mais alto, né, digamos assim. Ele chega na mesma linha da atenção primária, porque o matriciamento ele ocorre de mão dupla. Quando eu matricio, eu também estou sendo matriciado. A atenção primária tem um grande conhecimento sobre o território. Então, quando o CAPES entra nessa lógica do matriciamento e vai discutir caso, vai propor ações, ele recebe também esse matriciamento da atenção primária, em termos de território, em termos, né, dos aspectos clínicos, do que adoece aquela população. E para isso, a gente precisa ter uma abertura ao deslocamento, que é justamente sair desse lugar de que eu realmente não sei e eu preciso aprender. A gente vai conversar aqui um pouquinho ao longo da aula e a gente vai perceber o quanto de pedagógico o matriciamento é, né? Esse espaço do matriciamento ele se torna um espaço de educação permanente contínua.
E o nosso lugar como matriciadores também nos coloca, nos convoca a um lugar de mediação de aprendizagem. Como eu estou falando, a gente vai se dando conta de que a gente está o tempo todo ali aprendendo, e a gente está trazendo conceitos, a gente está nomeando práticas, e por isso a gente precisa ter essa postura pedagógica, que é entender que cada pessoa, cada sujeito, ele tem um processo, ele tem um tempo de assimilação, né, dos processos. E às vezes são mundos, né, parecendo mundos bem diferentes de quem atua na atenção primária e de quem atua na saúde mental. E não tem como falar disso tudo se a gente não tiver espaços de gestão democrática. É uma coisa que Gastão traz muito também nos textos dele. É preciso haver espaços colegiados, é preciso haver espaços onde a comunicação flua, onde haja uma comunicação clara por parte dos gestores, por parte dos trabalhadores, para que isso também chegue nos usuários. Então, por isso que tem ali esse destaque da cogestão, que a gente não perca isso de vista. Quando a gente faz matriciamento, a gente está fazendo cogestão do cuidado, tá? E o que a gente, nesse percurso, qual é o nosso mapa, né? Onde é que a gente quer chegar? A gente pode utilizar vários caminhos, e a gente vai ver isso, né, ao longo da aula. O matriciamento, ele vai ganhando customização a partir do território que a gente está inserido. Mas a gente tem um mapa, né, que é o objetivo. O que a gente quer mesmo com o matriciamento? Então, a gente quer a corresponsabilização do cuidado integral do sujeito de sofrimento psíquico, e isso é uma conquista, isso é um direito, né? A luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, desde o início, ela traz isso, né? Que esse sujeito, ele tem direito de circular nos espaços. E a gente ainda percebe uma dificuldade de acesso a outros serviços da rede que não seja serviços especializados em saúde mental. A gente quer fortalecer a atuação territorial dos CAPs com o apoio dos agentes comunitários, por exemplo, né? Que são os grandes conhecedores dos códigos culturais, né, do território. Então, o que a gente quer dizer com isso? O CAPS está previsto para ser um serviço territorial, ele é um serviço de porta aberta, mas a gente ouve dos profissionais, a gente ouve dos serviços a dificuldade de sair. Né? Então, a gente faz muita atividade para dentro. Como é que a gente sai? Né? Então, uma pista disso é essa comunicação com a atenção primária, é ouvir desses agentes comunitários que estão no território, sobre os casos que não chegam até nós, né, por inúmeras questões, mas também ouvir como é que esse território ele se organiza para dar conta da saúde mental, porque tem muita coisa acontecendo no território que muitas vezes a gente, enquanto profissional de saúde, não tem esse conhecimento. Então, sejam ações de promoção de saúde mental, né, vinculadas a associações de bairro, vinculadas a instituições religiosas, isso também é fazer saúde mental. Como é que a gente potencializa isso? Só conhecendo o território. Ampliar a capacidade de intervenção da atenção primária nos casos de saúde mental. Esse é o grande recurso do matriciamento, é quando a gente discute um caso e aí a gente consegue perceber que esse caso ele serve como um caso guia, que quando a atenção primária se deparar de novo com um caso semelhante, ela já vai ter um poder de atuação, um poder de intervenção melhor por conta do matriciamento que está sendo realizado. Então, e a gente sabe ainda, né, que há um estigma em relação ao cuidado em saúde mental, embora eu sempre diga, né, não tem como fugir disso. O pós-pandemia está aí trazendo, né, um desafio para nós profissionais da área de saúde. A saúde mental, ela é transversal, então não é uma área específica, ela é transversal, ela está posta. Então, como é que esses profissionais que foram formados para serem generalistas podem ter um olhar mais precioso, com maior preciosidade para o cuidado em saúde mental? Identificar pessoas em sofrimento psíquico que estão sem acompanhamento pelos pontos de atenção da RAPS, que é isso um pouquinho do que eu trouxe. Existem pessoas que não acessam o serviço, né, que não vão conseguir chegar até nós, aos CAPs. Então, o que a gente pode estar ofertando? De que forma que a gente constrói esse cuidado? E a atenção primária, ela tem uma grande potencialidade de identificar esses casos. E aí, em relação... Ok, Clotilde, você trouxe sobre o conceito, trouxe como é que a gente vai pensando esse matriciamento, onde a gente quer chegar, mas como é que faz isso na prática, né? Eu acho que esse é o grande objetivo dessa videoaula.
Então, a gente traz aqui alguns recursos, tá? Não são coisas fechadas, a gente traz apostas. São apostas que a gente tem utilizado no nosso percurso e que a gente percebe que são ferramentas muito fundamentais para fazer o matriciamento dar certo. Então, uma das primeiras é uma agenda protegida. Sem uma agenda protegida, a gente não produz encontros, tá? E aí, a gente, de fato, dentro da organização do processo de trabalho do CAPS, da atenção primária, ou de outro serviço que esteja ofertando matriciamento, é fundamental que haja uma agenda protegida. Então, naquele dia, naquele horário, os profissionais sabem que ele tem um compromisso com o matriciamento. Então, não vai ter atendimento, agenda de atendimento, outras demandas precisam ser reorganizadas, e para que isso aconteça, é necessário um planejamento. Né? A gente sabe que o serviço de saúde, eles são o tempo todo bombardeado por demandas urgentes que chegam, mas se há um planejamento, se há uma data já protegida, a gente entende que fica mais fácil produzir esse encontro. Um espaço coletivo para pactuações. Ora, se a gente está falando de cogestão, de compartilhamento, a gente precisa entender que algumas pactuações elas precisam ser feitas no coletivo. Então, o CAPS ele pode chegar com uma proposta de matriciamento, mas é nessa conversa, é nesse coletivo que vão haver os ajustes. Até porque, como a Itatiane falou, a gente precisa conhecer esse mandato do outro. Como é que o outro funciona? A organização do processo de trabalho do CAPS ela é diferente da atenção primária. Né? Então, assim, tem outras facilidades enquanto CAPS que produzem possibilidade de fazer esse matriciamento. Mas como é para a atenção primária parar os profissionais se reunirem, fazer discussão, eleição de caso, identificarem? Então, é disso tudo que a gente precisa também cuidar. Uma outra perspectiva é a organização de temáticas, conceitos para rodas de educação permanente em saúde. Então, se a gente entende que a gente está falando de saúde mental e aí a gente precisa trabalhar estigma, a gente precisa produzir um espaço acolhedor também para que esse profissional da atenção primária ele possa se abrir em relação qual é a dificuldade de lidar com os casos de saúde mental, né? E aí, quando a gente fala de casos, seja pelo uso abusivo de substâncias, uso prejudicial, que traz tantos estigmas, né, sociais, seja por aquela caracterização de um transtorno, de uma pessoa que tem uma forma de ser e de estar num mundo tão diferente que causa estranhamento. Então, é preciso que haja espaços para que essas questões subjetivas possam também caber. Né? E aí a gente vai trazendo conceitos, né, como atenção à crise, como redução de danos, outros conceitos que o território ele vai sinalizando a necessidade de serem trabalhados, tá? Uma outra estratégia é a utilização de caso guia, que serve como aquecimento. Então, pode ser utilizado na primeira reunião de chegada, né, após a apresentação, após pactuação. Então, eleger um caso que a equipe já tenha se debruçado, que seja um caso desafiador, mas que já tenha tido alguma intervenção e que ainda suscite dúvidas, suscite inquietações na equipe. Então, esse caso guia que a gente chama, ele serve como um processo de aprendizagem mesmo. Olha, vamos olhar aqui, conhecer a história desse sujeito, o que já foi feito, o que pode ser feito, né? Então, pensar junto. E aí, começar por um caso sempre ajuda, porque se a gente pensar, tem muitos casos desafiadores no território, né? E aí a gente fica com aquela sensação de impotência muitas vezes. O que é que eu vou dar conta? Então, se debruçar sobre um caso ajuda a gente a pensar estratégias e até a diminuir um pouco essa ansiedade, né? Enquanto profissional de saúde. Atividades com os agentes comunitários de saúde. Muitas vezes é importante ter um espaço separado com os agentes, né? Que se trabalhe as questões de educação permanente, mas que se trabalhe também de que forma que esse agente vai ter um olhar para os casos que estão no território, de que forma ele vai pensar casos para trazer para a sua equipe de saúde da família, de referência, e depois trazer para o matriciamento, né? Então, de que forma que a gente apura esse olhar junto com os agentes comunitários e ouve também desses agentes que muitas vezes
por estarem ali tão próximos no território, na comunidade. Tem questões também, né, que trazem, né, da sua própria saúde mental, né, de estarem mais próximo ali desse sentimento de impotência, muitas vezes. E aí, instrumento de identificação de casos de saúde mental, a gente tem experiência tanto de já construir um instrumento, quanto levar uma proposta de instrumento, ou utilizar o que a atenção primária já tem também e qualificar esse instrumento se houver necessidade, se assim as duas equipes acharem necessário, junto com a gestão. Mas o principal desse instrumento é ele poder guiar, né, essa identificação do caso e que casos mesmos que a gente pode estar trabalhando no matriciamento, né? Fluxo para acolhimento de casos na atenção especializada, e isso é muito importante também, porque muitas vezes o matriciamento, acaba sendo confundido com encaminhamento, tá? Não significa que a atenção especializada ela não vá atender casos, mas para isso há necessidade de um fluxo. Quais são os critérios, quais são os casos, que caminhos que a gente faz até chegar na atenção especializada, quais são os casos que podem ser encaminhados diretamente para o acolhimento no CAPS, quais são os casos que vão demandar uma discussão antes, de que forma que a gente organiza isso no dia a dia do serviço, vai proteger a agenda para uma interconsulta, para uma visita domiciliar conjunta. Então, esse fluxo, ele precisa ser também construído e precisa ser partilhado, e precisa estar claro para todos. Porque uma das dificuldades, e até os artigos apontam isso, que a gente vai deixar como referência, os profissionais eles terem noção de qual é o papel do meu serviço, qual é o meu papel nesse processo do matriciamento. Então, fluxo, pactuações que possam estar escritas e a gente possa estar revisitando ali de tempos em tempos. Isso é importante estar registrado, documentado. E a gente traz também, né, a perspectiva de ter um profissional que desempenhe o papel de articulador e fomente a incorporação do matriciamento no processo de trabalho das equipes. Aí cada território, cada município vai ter aí a sua possibilidade de identificar quem seria esse profissional. Mas a gente entende que é importante ter alguém, e aí dentro do que Gastão traz, seria um apoio institucional, né? Mas pode ser o coordenador também do serviço, o coordenador da atenção básica, do CAPES, que possam estar ali fomentando, relembrando a equipe, ali naquele processo do cotidiano, onde muitas vezes a gente é engolido, né, por tantas demandas, mas está relembrando ali, olha, a gente tem uma agenda, a gente precisa eleger casos, a gente precisa organizar o fluxo, e que seja essa figura que vai dialogar com o outro serviço, né? Então, seja esse profissional da atenção primária, o profissional do CAPS, mas que possam estar dialogando e criando condições para que os trabalhadores possam, de fato, se encontrarem e fazerem esse matriciamento acontecer. E aí a gente traz que hidratar ajuda, né? Então, numa caminhada longa, porque o matriciamento, ele é um percurso longo, a gente precisa também se hidratar. E aí eu gosto dessa imagem da hidratação, porque a água, ela umedece os terrenos áridos, né? Então, ela traz essa possibilidade de construir coisas potáveis, né? Então, por isso que a gente traz essa coisa da hidratação. Por que a gente fala de dar essa paradinha e beber água? A gente precisa entender que o matriciamento ele só acontece se houver relações de confiança entre os profissionais que estão nesse processo. CAPES, atenção primária, enfim. É preciso que esses profissionais tenham espaços para construir laços. Porque a gente, no processo de matriciamento, a gente se expõe, a gente expõe o nosso não saber, a gente expõe as nossas dificuldades. E a gente precisa acionar o outro para dizer assim, olha, pense aqui junto comigo, eu preciso entender melhor. Como é que eu faço isso se eu não confio nesse outro? No que esse outro pode me ofertar? No que esse outro pode produzir enquanto saúde? Então, essa é uma das grandes questões, assim, que a gente precisa cuidar, né? A gente fala de um processo operacional no matriciamento, mas a gente precisa cuidar o tempo todo dessas relações. E aí, por isso que os espaços
coletivos, a comunicação, né? Favorecer essa comunicação. Então, se houver possibilidade, grupos de WhatsApp para ali, ó, eu já saber quem é que eu posso. Prontuário eletrônico, eu sei que cada município tem sua realidade, mas se houver possibilidade no prontuário eletrônico, né, de ter essa troca também do profissional que está na atenção primária acessar as informações desse profissional que está na atenção especializada. Enfim, isso são mecanismos que vão envolver também a gestão do município, mas que depende também dessa construção compartilhada dessas relações entre profissionais que estão nesse processo de matriciamento. É necessária uma postura pedagógica, e a gente tem uma brincadeira, né, nesses processos que a gente está sempre o tempo todo repetindo. E repetir, porque, assim, como eu disse inicialmente, as pessoas têm tempos diferentes. E a gente também tem o nosso tempo, né? A gente também aprende muito nesse processo do matriciamento. Ninguém chega pronto. E por mais que a gente leia, por mais que a gente consulte a teoria, quando a gente vai para a realidade, a gente vê a necessidade de estar ali customizando, de estar ali adaptando e singularizando os processos. Então, essa postura pedagógica, ela é extremamente importante e necessária em todo o processo. A corresponsabilização entre gestores e trabalhadores. Então, é importante, e aí um dos artigos que a gente traz como referência, que é Impasses e Desafios sobre o Matriciamento, ele traz a importância de como é que o gestor compreende o matriciamento. Isso faz toda a diferença. Se o gestor aposta nessa ferramenta, que é uma ferramenta, né, de gestão e de cuidado, que é uma ferramenta de articulação de rede, se ele tem essa noção, ele cria condições, ele possibilita condições para que o matriciamento aconteça da melhor forma. Então, é preciso haver essa corresponsabilização, né, por parte da gestão, seja da gestão do serviço, como da gestão municipal também, tá? Planejamento e avaliações processuais. É importante a gente parar para avaliar o que a gente está fazendo. Isso parece óbvio, mas isso nem sempre acontece. Então, é importante a gente inclusive, tem ali, né, produzir sentidos. Quando a gente avalia também nessa perspectiva. O que a gente conseguiu alcançar? O que a gente está fazendo? Isso está fazendo sentido para o nosso processo de trabalho? O que a gente precisa ajustar? Né, em termos de indicadores, é possível pensar em indicadores para o matriciamento? Isso é algo muito importante também. Isso faz parte do processo de produção de saúde, né? Até para nos guiar sobre o que a gente está fazendo. Está tendo resultado? E aí é importante que a atenção primária ela nos ensina muito enquanto campo, porque tem indicadores, porque tem esse planejamento, e muitas vezes a gente da saúde mental quer fazer as coisas, quer olhar para os aspectos mais subjetivos, para a questão do cuidado, e é importante ter esse diálogo para não se perder também da necessidade de planejamento, avaliação, produção de indicador. E aí, no caminho, a gente precisa ter cuidado com os desvios, né? Os desvios que podem nos levar a outros caminhos, outras ofertas, outras possibilidades, mas alguns desvios nos levam para um outro caminho completamente diferente daquele mapa do percurso que a gente inicialmente trouxe. Então, um desses alertas é reduzir o matriciamento a encaminhamentos. Muitas vezes, quando a gente conhece o serviço, produz esse encontro, aí fica mais fácil encaminhar, porque eu já sei o que é que você faz, quem é que vai receber, mas aí está a grande sutileza. Se a gente transforma o matriciamento só em encaminhamento, que é a possibilidade de acesso à atenção especializada, a gente perde tudo isso que a gente está falando anteriormente, que é esse processo pedagógico, é a capacidade de ampliação de resolutividade dessa equipe que está lá no território, é a possibilidade de troca e de inserção do CAPS no território, e aí vira uma coisa realmente mecanizada, e não é isso que a gente quer. Sucumbir a outras prioridades e deixar de existir. Então, se a gente perde aquela perspectiva de uma agenda protegida, de espaços coletivos onde possa se produzir pactuações, a gente também corre o risco de deixar de existir, porque demandas, porque coisas urgentes sempre vão existir. E aí, mais uma vez, a importância do gestor estar apostando nesse processo também, para garantir, né, da sustentação ao espaço do matriciamento.
insistir no tratamento médico fármaco centrado. A gente tem aí uma formação, né? E aí eu não digo que é só do médico, mas a gente tem uma formação ainda muito biológica, biologicista, muito de uma clínica individualizada. E eu falo isso porque quando às vezes a gente vai discutir com a atenção primária a questão do sofrimento psíquico, eles sempre pedem psiquiatra e psicólogo. E aí a gente questiona assim, mas que demanda é essa de sofrimento? Que sofrimento é esse? Que é um conhecimento psi que vai responder. Então, olhar para os fatores mesmo, os determinantes sociais, né, das condições de saúde, olhar o que está afetando, do que as pessoas estão se queixando, né? É produzir outras respostas, que não seja só a medicação ou uma psicoterapia. Né? E aí a gente aposta em grupos, a gente aposta em atividades coletivas, né? Atividades físicas, enfim, existem uma série de possibilidades que vocês podem estar desenhando no território. Um outro desvio é hierarquizar saberes, né? Então a gente sabe que quando tem um saber médico ali, um saber que vem com diagnóstico, que discute a farmacologia, outros saberes, eles ficam, digamos assim, em segundo plano. E quando a gente fala que o matriciamento ele é horizontal e ele é compartilhamento, a gente precisa caber esses outros saberes, inclusive o saber que o agente comunitário de saúde traz desse território, traz desses códigos culturais, como é que esse território funciona, como é que ele se organiza, né? Quais são as disputas de poderes que existem ali, que muitas vezes a gente não tem acesso. Então, esse é um saber precioso, né, para o matriciamento. E ignorar as conquistas sutis, né? A gente tem um, um tempo diferente, né? A atenção primária, muitas vezes, ela chega com essa perspectiva de que, mas esse caso a gente já interviu, a gente já foi, já fez visita, já discutiu, e a gente não vê melhora. E aí a gente faz esse exercício o tempo todo nas reuniões de matriciamento. De que melhora mesmo é que a gente está falando? Quando a gente pensa no campo da saúde mental, nessa clínica tão delicada, pequenos movimentos do sujeito sair de casa para comprar o pão, para colocar o lixo, né? E eu estou lembrando aqui de algumas situações que a gente discutiu nas reuniões de matriciamento. Ele aceitar a visita, né? Ele aceitar ir até a unidade, parece pouco, mas isso é de uma grandiosidade para a clínica, né? Para a clínica psicossocial, aquela clínica que a gente acredita que favorece a autonomia e o protagonismo desse sujeito, né? Faz emergir esse sujeito. Então, são conquistas que no dia a dia podem parecer pequenas, mas elas estão acontecendo. E nesses espaços a gente precisa também dar visibilidade a isso, porque é isso que oxigena o nosso fazer, né? A gente vai lidar com muitos desafios, com muitos problemas, mas a gente precisa também reconhecer o que a gente conquistou, o que a gente está ganhando, né? O que a gente produziu de saúde, né? E aí, que a gente tem como paisagens do caminho? O que a gente encontra nesse caminho? O que a gente pode tecer nesse caminho? A gente tem as discussões de casos clínicos em espaço coletivo, e aí a gente destaca o espaço coletivo, porque mesmo que seja um caso que seja acompanhado por outra equipe, a discussão ela produz aprendizagem, né? Ela produz deslocamentos de saberes. Então, é um espaço de educação permanente, a priori. Atenção à crise no território, então fazer uma articulação entre a atenção primária e o CAPS para fazer um manejo de crise. Olha que potencial, né? A gente conseguir ter ali duas equipes, duas dimensões de cuidado, fazer um manejo de crise no território, né? Visitas domiciliares em conjunto, e aí muitas vezes a gente tem essa parceria muito contínua com os agentes comunitários de saúde, né? De irmos juntos, de identificar esse caso, de conhecer ali onde é que esse sujeito vive. As discussões de casos virtualmente, a gente está fazendo uma aula virtual e a gente precisa utilizar esses recursos, né? Então, não dá para encontrar, às vezes, a unidade de saúde fica no distrito, lá na zona rural do município. É possível fazer uma chamada de vídeo, é possível fazer um momento ali virtual,
Então, a gente tem que utilizar essas tecnologias a nosso favor para produzir encontros, né? A intensificação de cuidados compartilhada, esse é um termo muito caro para a saúde mental, né? Então, quando a gente identifica alguém que precisa ali de uma presença mais contínua, então, se não dá para ser sempre o CAPS, como é que a gente orienta que a atenção primária esteja ali naquela presença, naquele cuidado? E isso a gente consegue fazer compartilhando, né? Ações de educação permanente é algo que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Pedagogicamente, de uma postura de utilizar os casos como um processo de aprendizagem também, trazer temas, né? Como a gente falou, quais são os temas que a atenção primária tem dificuldade de manejo. Então, muitas vezes aparece a questão do suicídio, da redução de danos, do que é a crise em saúde mental. É possível também fazer entre o psiquiatra e os médicos generalistas sobre né, manejo medicamentoso, quais são as medicações que a gente pode estar utilizando em determinados casos, quais não. Enfim, há uma inúmera série de possibilidades. Interconsulta e teleconsulta, né? Mais uma vez aí a gente utilizando o recurso virtual, que pode ser uma teleconsulta com psiquiatra e outros profissionais do CAPS. Então, há experiências já de que o profissional da atenção primária atende lá e ele tem uma necessidade de discutir com o profissional, com o psiquiatra, ou com outro profissional do CAPS, com psicólogo, com a TO, enfim. Isso pode ser feito de forma virtual, mas há também a possibilidade, de repente, aí, a depender da realidade do município, do médico da atenção básica ir fazer uma visita e entender que seria importante ter o olhar ali do psiquiatra e o psiquiatra numa interconsulta, acompanhar essa visita, né? São possibilidades inúmeras. Então, a gente vai construindo esses caminhos, essas possibilidades de acordo com o que a gente vai pactuando no território. Construção e participação em grupos na PS. Então, a atenção primária ela faz muitos grupos educativos. Como é que eu, profissional do CAPS, posso ir lá, né, trazer um tema importante? Se tiver EMUT, né, eu até esqueci de falar, mas se tiver EMUT, como é que eu potencializo o trabalho da EMUT, que são os antigos NASFs? Será que não daria para a gente elaborar um grupo? Está tendo muito caso de questão de adolescentes no território. Então, vamos fazer um grupo aqui, 10 encontros com os adolescentes, construir essa proposta aqui conjunto, ter um profissional da atenção primária, um profissional do CAPS. A gente faz isso aqui. Veja, isso tudo é produzir saúde mental. E é evitar também um agravamento desses casos para atenção especializada, que já está sobrecarregada também, né? E a gente também olhar para outros determinantes aí, tá? Sociais, do adoecimento, enfim. E uma outra paisagem possível é a articulação de outros pontos de atenção da rede intra ou intersetorial. E aí a gente destaca os CRAs, que também são serviços territoriais, que são do SUAS, mas que têm um papel fundamental, né, nessa garantia aí de direitos, nessa articulação aí do que essas famílias podem acessar em termos de benefícios sociais, de orientações outras, que nós, muitas vezes, da saúde, precisamos lançar mão mesmo. Então, imagine que incrível ter a presença do CRAS discutindo um caso junto com a atenção primária e o CAPS, por exemplo. Então, isso são possibilidades também, que é essa articulação de rede que a gente aposta e que a gente deseja. E as recompensas do caminhar. A gente trouxe uma, né, aqui a partir da nossa vivência mesmo, né, dessa experiência que a gente fala que ela é física, ela é corporal, ela é psíquica, ela é conceitual. Então, as discussões de casos no matriciamento são oportunidades privilegiadas para emergirem conceitos. Vínculo, medicalização, redução de danos, determinantes sociais em saúde, e nomear práticas, acolhimento, escuta qualificada, intensificação de cuidado, manejo de crise, possibilitando aos profissionais envolvidos conectar conhecimento ao fazer cotidiano, na produção de saúde e de subjetividades. A gente percebe que quando a gente está num espaço do matriciamento, que é um espaço coletivo, onde às vezes o profissional da atenção primária ele faz uma intervenção tão bonita, né? E ele fala assim, eu não fiz nada. E a gente fala, olha, isso aí que você fez foi acolhimento, foi escuta qualificada, você já está produzindo saúde mental. E a gente percebe que isso produz um deslocamento, né? Um deslocamento
desse profissional de entender que o que ele está produzindo também é saúde mental, embora ele não tenha se dado conta, e de produzir também uma abertura desses profissionais para acolher os casos de saúde mental. E a gente coloca ali que é essa conexão, né, que é tão importante entre o que a gente lê, o que a gente entende como conceito e o que a gente vê acontecer na prática, né? Então, é poder nomear isso, é poder produzir esse sentido que é tão importante para o trabalhador. E quando a gente faz o trabalho, a gente está se produzindo no trabalho, né? A gente produz o trabalho, produz saúde, se produz conjuntamente. Então, a importância disso para a nossa saúde mental enquanto trabalhadores, ver o que a gente está fazendo, está produzindo sentido, está produzindo saúde para o outro, está produzindo essas relações, né, de corresponsabilização entre serviços, entre profissionais. Então, é uma prática que eu particularmente aposto, que eu acredito muito e que eu espero que a gente possa estar aí estimulando, inspirando vocês a pensarem como organizar isso ou potencializar isso nos serviços que vocês estão trabalhando, enfim. Então, continuando um pouquinho o que Clotilde trouxe, desse caminhar, a gente precisa falar um pouquinho das fotografias do caminho, porque a gente produz esses espaços coletivos, mas a gente precisa fotografar ele, a gente precisa registrar ele, ele precisa gerar dados, e esses dados são importantes. Então, quais são as fotografias? Além das fotografias de fotografar mesmo esses encontros, que são muito bonitos e potentes, né? A gente está trazendo aqui um pouco dos registros, como é que a gente registra esses procedimentos, né? A gente tem o registro das ações realizadas no CAPS através do CIA, do Sistema de Informação Ambulatorial. Através de quê? Da RAAS, do BPAC, do BPAI. São os instrumentos que a gente da saúde mental já utiliza para fotografar as nossas ações, né? Então, o que é que isso gera? O que é que isso permite? Permite acompanhar e monitorar os processos de trabalho dos serviços de saúde. Então, para a gente que está na gestão, falando do lugar de gestão, a gente consegue ter a fotografia daquele CAPES a partir do que a gente vai extrair da RAAS, do BPAC, né? A gente vai ter a possibilidade de registrar a produção profissional das ações realizadas. Então, essa fotografia é através do que aparece lá nesses registros, né? Para a gente do Estado, para o Ministério da Saúde. E isso também ajuda a não qualificar as informações, evitando os achismos. É muito comum as pessoas produzirem fazeres na saúde mental, e isso muitas vezes não é mensurado. E aí, para a gente evitar o achismo, será que aquilo que eu faço é produção de saúde? É. E é por isso, inclusive, que o Ministério ele se debruça em buscar um instrumento específico, como a RAAS. A RAAS é um instrumento específico dos serviços especializados, né? Dos CAPs. Então, a gente vai utilizar esses registros para mostrar e mapear como é que isso acontece naquela cidade lá do interior da Bahia. A gente consegue ver esse retrato através desses procedimentos. E aí, o Ministério traz a portaria 854 de 2012, onde esse fazer é sistematizado em produção. Então, a gente tem especificamente esse procedimento, matriciamento de equipes da atenção básica, porque esse fazer todo que a gente quer fotografar, ele pode ser registrado e deve ser registrado através do BPAC, que muitas vezes os municípios não têm utilizado, já faz o procedimento, mas não registra. Então, esse registro está lá, está posto, a gente tem essa portaria que vai discriminar exatamente o que é o procedimento que a gente está trazendo aqui, que é o apoio presencial sistemático às equipes da atenção básica, que oferte suporte técnico à condução do cuidado em saúde mental, através de discussões de casos e de processos de trabalho, atendimento compartilhado, ações intersetoriais no território, e que venha contribuir para o processo de cogestão e corresponsabilização no agenciamento do projeto terapêutico singular. Então, é como se a gente compactasse tudo isso que Clô disse, né? A partir do que ela trouxe, do que seria o processo do matriciamento. Então, a gente tem como registrar,
e precisa estar registrando para produzir essas fotografias, né? E hoje, atualmente, é o Estado da Bahia, através da portaria 238, que é a portaria de cofinanciamento, porque a partir de agora a gente vai estar cofinanciando todos os serviços da atenção especializada, né? Os CAPs, as unidades de acolhimento, enfim. E aí a gente da área técnica pensou que era importante trazer indicadores, ou seja, a gente vai estar olhando a cada 6 meses a produção desses serviços e o nosso marco vai ser o indicador justamente ligado à produção do matriciamento de equipes da atenção básica. Esse é um procedimento, esse é um indicador que está lá na portaria. Então, a gente a cada 6 meses vai estar olhando como é que aquele serviço realiza essa interlocução com a atenção básica, a partir dessa sistematização, dessa organização, desse fazer. Então, é importante o registro, porque a partir de agora a gente vai ter esse indicador. Por que esse indicador? Porque a gente entende que o cuidado em saúde mental não pode estar restrito exclusivamente aos CAPs. A gente precisa compartilhar o cuidado, a gente precisa acessar o território. Então, essa parceria com a atenção básica vai justamente possibilitar que a gente amplie, né, o lugar de ação, o cuidado daquele usuário e essa interlocução entre esses dois serviços, pensando a atenção básica como lugar onde se produz vida, né? Então, a gente precisa ampliar isso, por isso que a gente traz esse indicador e, a partir de agora, a gente vai estar acompanhando sistematicamente a fotografia desse compartilhamento mesmo, desse fazer entre a saúde mental e atenção básica. Então, a gente trouxe o procedimento aqui para estar falando com vocês, mas a gente quer muito mais do que isso, a gente quer produzir sentido na vida desses usuários. E agora a Clotilde vai falar um pouquinho da poesia. Só para finalizar já a nossa aula, né? Mas a gente deixa aqui uma poesia. Isso é uma foto de uma flor de papel crepom. E aí eu trago o Manuel de Barros, a gente traz o Manuel de Barros, que é o poeta das miudezas, né? Então a poesia ela está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Então, que Manuel de Barros possa nos inspirar nessa caminhada que a gente disparou aqui, mas que vocês continuem caminhando e atentos a essas insignificâncias, essas miudezas que possam estar compondo aí esse caminho de vocês. É isso. Que são as belezas dos encontros, né? E a gente espera que tenha contribuído com vocês para a beleza dos encontros. Obrigada, gente. Obrigada.